Olá! Um projeto em análise na Câmara prevê medidas de amparo aos agricultores familiares durante e após a pandemia. Os parlamentares já haviam votado socorro aos agricultores familiares, mas a lei foi integralmente vetada pelo presidente da República. E para saber mais detalhes sobre a nova proposta, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o autor, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina. Obrigado por essa oportunidade para falar de um tema tão importante que é produzir alimento que vai na mesa de 70% do povo brasileiro. Porque, portanto, interessa não só aos agricultores esse projeto de lei, mas interessa também a toda a sociedade brasileira, principalmente no momento que estamos vivendo a inflação dos alimentos. Necessário esse projeto. Eu queria então, deputado, que o senhor contasse para a gente a diferença da sua proposta e da que foi aprovada no ano passado, que foi depois vetada pelo presidente. Infelizmente, em plena pandemia em 2020, nós não tivemos apoio para os agricultores familiares ampliar a produção de alimento. E estamos colhendo agora os resultados, que é a inflação dos alimentos, e cada um que vai no supermercado percebe, e o enfraquecimento e o empobrecimento no campo, pela ausência de apoio aos agricultores. Então, nós reproduzimos em grande parte, em nome de toda a nossa bancada federal, que propomos o projeto 735, vetado pelo presidente, nós insistimos, porque nós temos pandemia, continua a pandemia no Brasil, e além disso, estiagens que tiveram e aconteceram no sul do país, principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O que propõe esse projeto? Primeiro, fomento à produção de alimento, num valor de R$ 2.500. Apoio à produção de água, de tecnologias de água, porque em muitos lugares está faltando água, num valor de R$ 3.500. A renegociação das dívidas, como dos grandes ruralistas estão renegociando desde a década de 90 e não querem renegociar dos agricultores familiares. Então, nós colocamos o debate da renegociação. Um outro objetivo deste projeto de lei é também um crédito em forma de financiamento até R$ 10.000 para os agricultores também produzirem alimento e permitir uma estratégia de comercialização dos alimentos. E o último ponto, que é também muito importante, é R$ 6.000. E no caso das mulheres que coordenam o núcleo familiar, R$ 7.000 para o programa de aquisição de alimentos. Então, Regina, você está acompanhando, tem 20 milhões de brasileiros passando fome nesse momento. Tem 103 milhões em insegurança alimentar. Então, o que a gente propõe? Põe esse recurso para os agricultores produzem o alimento e vendem para o poder público, para a prefeitura, para o governo do estado, distribuir para os programas sociais tão necessários nesse momento de pandemia, de desemprego, de miséria e de fome. Então, esse projeto de lei 823 não só fortalece a produção de alimento, fortalece a agricultura familiar e camponesa, os assentados, mas também diminui a inflação dos alimentos. Porque se você coloca mais alimento produzido no Brasil, tu não precisa importar. Nesse período econômico de crise e de ausência de alimento, estamos importando trigo, estamos importando milho, estamos importando muitos outros produtos e alimentos. Nós precisamos produzir no Brasil para diminuir o preço, para que a caristia e o carrinho do supermercado pode ser comprado mais alimentos pelo mesmo valor do salário do trabalhador. Então, ganha a sociedade, ganha o consumidor e ganha o agricultor. Esperamos que a gente consiga, nessa próxima semana, aprovar o projeto na Câmara. Deputado, e esse ano que teve um agravamento da pandemia, como é que estão essas negociações? O senhor acha que realmente vai ter uma maioria para aprovar esse projeto na Câmara? Eu acredito que sim, que nós vamos conseguir a maioria na Câmara e no Senado, mas nós corremos o risco de novo do Bolsonaro vetar. Então nós vamos ter que mobilizar a sociedade brasileira, pressionar o presidente, porque o líder do governo
vai liberar as bancadas ou vai orientar contra, mas grande parte dos deputados vão votar a favor, mas não assume o compromisso de sancionar. Ou seja, o Bolsonaro poderá vetar de novo. Por isso que nós vamos mobilizar a sociedade. Semana que vem, vamos defender o PNAE numa grande mobilização de 1.000 lideranças do Brasil inteiro na próxima terça-feira, também com esse objetivo de pressionar os deputados para aprovar rapidamente, porque hoje, nesse momento, nesses dias, nessa semana, nós estamos votando de novo medidas provisórias para apoiar setores econômicos, empresariais. Como é que nós não vamos apoiar a produção de alimento? O povo brasileiro precisa comer, e comer com preço mais barato. O agricultor precisa produzir e tem que ter apoio para a produção. Nenhum país do mundo sobrevive à agricultura sem apoio do governo. E, lamentavelmente, um ano ficamos sem apoio na pandemia para a agricultura familiar e camponesa. Esperamos que agora a gente consiga aprovar, pressionar o presidente e sancionar. Se ele vetar, nós vamos derrubar o veto, como derrubamos da Lei Aldir Blanc nesta semana, como derrubamos o veto das tecnologias, dos computadores, da internet nas escolas públicas desse país. E, deputado, e o orçamento? Ele tem um espaço para dar mais esse auxílio, já que o governo teve dificuldade de dar um auxílio maior para a população em geral, que estava se pedindo R$600, mas ficou em 200 e pouco, não é? É decisão política. Na sua casa, quando o orçamento está apertado, você compra comida ou compra mais um casaco, mais uma roupa? Geralmente você compra comida, que é a necessidade mais urgente. Então, o Brasil, o poder público, também tem que definir prioridade. Produzir alimento é prioridade para esse governo ou não? Ou pagar a dívida dos bancos? Então, vários projetos estão garantidos para os bancos, para o setor financeiro, tem orçamento, mas não tem para a agricultura? Não tem para produzir o alimento para o povo brasileiro? Isso é decisão política. Se tem decisão política, dá para ter o recurso, porque dá para destinar e reorientar o orçamento para essa finalidade. E pode e deve. E nós vamos lutar para isso. E nós vamos votar e aprovar no Senado e aprovar na Câmara. Depois nós vamos fazer a segunda etapa, pressionar o presidente para sancionar. Se não só sancionar, como eu disse, nós vamos vetar, porque não tem como um deputado ou um senador não apoiar a produção de alimento para o povo brasileiro e fortalecer a agricultura familiar e camponesa. Como eu disse, 70% da comida não é o ruralista, não é o agronegócio. O agronegócio produz soja, milho, algodão, cana, minério, como commodity para a exportação mundial. Que é importante? Pode ser importante para a economia, mas para o alimento que vai na mesa do povo brasileiro, tem que fortalecer as 4 milhões de famílias que são agricultores familiares, assentados, comunidades tradicionais que produzem o alimento da hortaliça, do feijão, do arroz, da mandioca, do milho, do soja. Não, o milho e o soja, que também vai para alimento humano, mas grande parte para alimento animal. Então, nós diferenciamos e por isso que tem que apoiar a agricultura familiar e camponesa, e nós vamos aprovar o 823 com apoio da sociedade brasileira. Deputado Pedro Kizai, muito obrigada por sua participação e por esclarecer o seu projeto aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, Regina, e vamos mobilizar junto, e a luta faz a lei. Eu conversei sobre a proposta que ajuda o agricultor familiar durante a pandemia. Foi com o autor, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.